As profecias das Escrituras Sagradas são de extrema importância porque revelam o que há de acontecer. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, afirmou que a profecia é para consolar, edificar e exortar. Por isso, não tenham medo. Para compreendermos melhor sobre elas, devemos estudar e entender verdadeiramente o que elas nos dizem, visto que, com o entendimento verdadeiro a respeito das profecias, você consegue se localizar no tempo e ter esperança em meio a tantas coisas ruins que acontecem neste mundo. Neste estudo, estarei abordando a interpretação a respeito das 70 semanas de Daniel. Essa profecia das 70 semanas é muito deturpada por seitas e seus mestres. Eles deturpam com o objetivo de defenderem suas linhas de pensamentos errôneas. E por causa disso, várias pessoas ficam sem obter o verdadeiro entendimento da profecia. Todavia, este estudo, que irá ser abordado, tem muita revelação a respeito das 70 semanas. Portanto, analise a leitura em razão de que este assunto é alimento sólido. Quando a gente vai em Daniel de capítulo 9, versos 1 ao 7, vai dizer o seguinte, o profeta Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá da vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Observe que Daniel, ele diz que entendeu pelos livros que ele tinha que o cativeiro e as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. Daniel observou o livro da lei, no qual Deus já falava a respeito de espalhar o seu povo pelas nações, caso eles escolhessem a morte, porque Deus colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição diante do povo. E o que aconteceu? O povo escolheu a morte. Deus enviou Nabucodonosor para invadir a terra de Jerusalém e levar o povo para o cativeiro. Perceba que Daniel, ao entender isso, ele faz uma oração, e essa oração acontece depois de Daniel já ter recebido o sonho do capítulo 7, o qual aborda sobre os 4 animais e o Filho do Homem, Jesus, e após Daniel ter tido a visão do capítulo 8. O profeta analisou os livros, e dentre eles estava o livro de Levítico. Daniel entendeu o motivo que fez com que o Senhor viesse a castigar Israel, enviando-o para o cativeiro na Babilônia, o qual durou 70 anos. E por que durou 70 anos? O livro de Levítico mostra o motivo de o cativeiro ter durado 70 anos. Quando a gente vai no livro de Levítico, no capítulo 25, versos 1 ao 7, vai dizer: Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Veja que o Senhor havia dito a Israel que durante 6 anos eles deveriam plantar no campo e podar a sua vinha. Porém, no 7º ano não deveria semear o campo, nem podar a vinha, pois o 7º ano deveria ser ano sabático,
e nesse tempo a terra descansaria. E quando a gente vai em Levítico de capítulo 26, versos 14 ao 36, vai dizer o seguinte: Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica, a doença e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isto não me ouvirdes, e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Meus irmãos, vejam o seguinte: o Senhor disse que se Israel desobedecesse ao que ele havia ordenado, ele os castigaria. E de fato o Senhor os castigou, espalhando-os entre as nações. Veja que Judá, as 2 tribos, foi levado ao cativeiro na Babilônia. E por que o cativeiro de Judá durou 70 anos? Durou 70 anos porque Judá não deixou a terra descansar no 7º ano. Então, quantos anos sabáticos Judá deixou de observar? Foram 70 anos sabáticos em que eles não deixaram que a terra descansasse. Se multiplicarmos 70 por 7, o resultado é 490, ou seja, em 490 anos, houve 70 anos sabáticos que Israel não observou. Por essa razão, Deus fez Judá permanecer 70 anos no cativeiro da Babilônia. E quando a gente vai em Levítico 26, versos 40 ao 42 e 44 ao 45, vai dizer o seguinte: Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei
da terra do Egito à vista das nações para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Perceba que Daniel leu o livro de Levítico e entendeu o motivo de Israel, tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto, ter passado pelos sofrimentos os quais eles sofreram, por causa da desobediência deles. Por isso, Daniel orou ao Senhor.